Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoe, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Deus é tudo, eu não sou nada, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 156, 3 de dezembro de 1902. Transtornos pela obediência. Jesus tranquiliza. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao vir o bendito Jesus, ao vir o bendito Jesus, disse-lhe: Vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino? E se deem o beijo juntos, de modo de formar uma só, e quando há conflito entre estes dois querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder por força. Então aqui, Luísa, ela também continua, né, ainda com os seus temores, né, muito temerosa no trecho passado, anterior, ela estava perturbada, estava temerosa, né? E aqui ela continua assim, com esses temores. E Jesus diz a ela, não, e ela fala assim, ao ouvir o bendito Jesus, disse-lhe, ela diz para Jesus: Vir da minha vida, de onde vens que não me faz obedecer às ordens superiores? Então ela pergunta para ele: Jesus, de onde você vem que você não me faz obedecer às ordens superiores, né? É um conflito que estava acontecendo dentro dela. Esse conflito, ele é bem normal acontecer em nós também, né? Quantas vezes eu me vi assim, nesse conflito, né? Isso não é bom, isso não é ruim, né? E esse conflito às vezes nos confunde tanto, né? Que a gente chega a fazer uma pergunta para Jesus como Luísa, né? Vida minha vida, de onde vem que não me faz obedecer às ordens dos superiores, né? E aí Jesus vai e fala para ela: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? Tem que saber de onde vem esse conflito. Tem que discernir de onde vem esse conflito, né? Essa perturbação. E aí ele diz de que o querer humano, ele não se une com o divino, né? Que o querer divino, ele é superior e sempre será ao humano, né? Que o querer humano, ele perde força. E eu me lembro aqui que agora, pela Semana Santa, né? Assim, o meu esposo, ele foi um homem assim, de grande participação dentro da igreja, né? Aqui da nossa paróquia, nossa comunidade. A gente nós fundamos algumas dessas comunidades que fazem parte da nossa paróquia, né? Na época, a gente fazia celebrações nas casas, né? Nas famílias, porque algumas delas, na maioria delas, na verdade, né? Não tinha igreja construída, então as celebrações eram nas casas, né? E o meu marido sempre foi aquele homem assim, sempre trabalhando dentro da igreja, fez muitos cursos, teologia pastoral, curso de muitas coisas. E ele sendo assim, um homem assim, bem assim, instruído e conhecendo a palavra de Deus,
ele era fiel à igreja, né? E aconteceu que o meu esposo, ele sofreu uma grande decepção, não sei se eu já contei, com um dos padres, né? O último padre que fez parte aqui da nossa comunidade, que ele era da congregação dos Oblatos de Maria Imaculada. Ele foi o último dessa congregação que administrou a paróquia. Agora a paróquia saiu da administração deles e passou para os padres diocesanos. Então, o meu marido sofreu uma grande decepção com esse padre, né? E o meu marido, ao mesmo tempo, assim, que ele é um homem, assim, entendido da palavra, ele é um pouco fraco, porque nunca, jamais, um padre deve fazer um leigo afastar-se da igreja, né? Por motivo algum, porque o padre é o padre, Jesus é Jesus, né? Nós não vamos pelo padre, mas por Jesus. Mas ele sofreu essa decepção porque o padre chegou aqui e ele centralizava tudo nele, ele não pedia opinião, ele não aceitava sugestão, ele fazia tudo do jeito dele e ao mesmo tempo ele não fazia nada, né? As coisas foram deixando de ser feitas, né? E o meu marido era ministro da palavra e ele simplesmente não se tirou meu marido do ministério, ele não celebrava mais e o meu esposo ficou super decepcionado. E não foi só ele, teve o outro ministro também. E então, ele foi deixando, foi indo diminuindo as idas à missa, até que por fim ele deixou de ir. E ele foi sofrendo com isso, mas ao mesmo tempo o orgulho foi ficando forte. E aí as pessoas iam perguntando: por que você não vai mais à igreja? Você sumiu, ai, aquela coisa toda. E isso foi enchendo o saco dele e ele foi deixando de participar. Aí o que aconteceu? Que o diácono dessa nova congregação convidou ele para ser um dos discípulos, agora na quinta-feira santa passada, que amanhã faz uma semana, para participar, para ser um dos 12 apóstolos, para ser lavado os pés. Ele confirmou com o diácono que ia, mas quando ele chegou aqui na casa, que ele me disse que o diácono tinha ligado para mandar uma mensagem, ele falou para mim que não ia. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele confirmou e agora não vai? Aí me deu vontade de dizer para ele: então você vai mandar uma mensagem pro diácono e vai dizer para ele procurar outra pessoa que você não vai. Porque senão vai chegar a hora e aí eles vão ver que você não chegou em cima da hora, tem que procurar outra pessoa, vai que alguém não quer. Mas a minha boca calou. Eu não falei isso para ele. Eu simplesmente o rezei, coloquei na vontade divina, disse fiat. E os dias foram se passando, e foram se passando, e ele sempre dizia que não ia, dizendo que não ia. Foi chegando perto, aí ele foi chamando todo mundo. Chamou os meninos e as esposas dos meninos. Vocês vão, porque eu vou ser um dos discípulos e eu quero todo mundo lá para participar da missa comigo. E eu coloquei na vontade divina, mas eu fiquei com esse conflito dentro de mim. Eu fiquei com essa perturbação dentro de mim, de achar que estava chegando perto e ele não se decidia de participar. Ele não tinha mandado a mensagem, não mandou procurar outra pessoa. E eu, ao mesmo tempo que eu estava meio preocupada, eu confiei. Eu joguei na divina vontade. Falei: olha, fiat, Senhor, o que tiver que ser, será. E quando chegou o dia antes, na quarta-feira, eu falei para ele, perguntei: você vai? E ele disse: vou. E no dia nos arrumamos e fomos, mas eu fiquei perturbada a semana inteira, porque ele disse que não ia. Então em mim causou também esse conflito, esse temor dele não ir e de na hora o pessoal ter que ir às pressas procurar uma outra pessoa, sendo que ele tinha dado a palavra dele e depois voltou atrás. Isso também me causou esse conflito. Isso é muito difícil, porque
eu venho sofrendo com isso já faz muito tempo. Desde que o outro padre saiu, entrou e saiu. Meu marido tem tempo que ele quase não vai mais à missa. E ele criou uma grande revolta com os sacerdotes, com os padres, né? Tem hora que ele não quer nem saber de padre, se é uma reportagem com padre, ele desliga a TV, ele não quer saber, né? Então, assim, acho ele meio, assim, nessa parte um pouco fraco, porque ele não conseguiu enfrentar esse desafio que vem acontecendo na vida dele, né? E então eu contei né, essas coisas que aconteceram com meu marido para dizer assim que eu também sofri esse conflito durante essa semana, essa indecisão de saber, meu Deus, será que ele vai, será que ele... E eu não queria perguntar, deixei para perguntar bem perto, né? Bem próximo. E quando ele disse que sim, então assim, é perfeitamente natural a gente sentir essa confusão, esses conflitos dentro da gente, né? Porque eu também sei que ele sofre esses conflitos dentro dele, né? Eu sei que lá no fundo da alma dele, ele tem um desejo de voltar, mas ele tem um certo orgulho, né? E também tem aquela tal coisa, o comodismo já tomou conta dele, né? Então eu sofro isso, né? E muitas vezes me pego também perguntando para Jesus: Jesus, o senhor não vai fazer nada para fazer ele voltar? Tá na hora, Jesus. Ele já ficou muito tempo longe da igreja. Já tá na hora dele voltar. Chame ele, toque o coração dele. Porque tem muito tempo que ele não comunga, tem muito tempo que ele não confessa, Senhor, faça alguma coisa. Então, muitas vezes eu também fico assim, nessa briga dentro de mim, né? Esse conflito. E a vontade divina, ela sempre vence. Olha o que aconteceu, né? Então, ele foi da vontade divina. Que ele fosse, que ele participasse como um apóstolo. E foi tão lindo o momento, porque o nosso padre, ele é um padre que não tem pressa para fazer as coisas. Então, ele fazia muito bem feito, né? Lavar o pé de cada um deles, beijar, enxugar. Então, foi muito bem feito aquele momento, bem vivido, né? Bem relembrado, né? Feito memória daquele momento. Foi muito bonito, foi muito bom. Então, o poder maior foi da vontade divina, que quis que ele fosse, que ele não desistisse, né? Que por mais que ele quisesse não ir, ele foi. Ele foi levado por força da vontade divina, que ela foi superior na vontade humana dele, ele sem saber. E eu sabendo de tudo, né? Eu sabendo de tudo, falei, foi o querer divino, foi o querer de Deus, foi o querer supremo de Deus que fez com que ele fosse. A vontade humana dele não teve poder, não teve força, né? Como fala aqui no trecho. Aí Jesus fala assim: e além disso, o que mais querem? Eu te disse que se quiserem, te faço cair neste estado. E se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência, de que eu te devo fazer cair e eu te devo fazer voltar em ti, sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha independente deles e toda a minha disposição. Então, olha o poder de Jesus. Olha o poder da divina vontade. Jesus pode tudo, né? Pôde e fez tudo na vida de Luísa, né? Fez Luísa se encontrar naquele estado todos os dias, né? Mas também ele podia deixar as coisas independente e toda a disposição dele, tudo ele pode, né? Fez na vida de Luísa, fez na vida do meu marido, faz na vida de qualquer um, na na sua, né? E toda a minha disposição.
Fica a mim, se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado. Então fica à disposição de Jesus, é no querer dele, é a vontade divina. É a vontade divina que vigora, é a vontade divina que decide, né? Se te devo, se te devo fazer sofrer ou não, isto fica tudo ao meu cargo. Então é a vontade divina, é a vontade divina. É Ele quem faz tudo, né? Tudo é tudo na sua vontade, na sua hora, no seu tempo. É Ele que torna tudo possível, tudo possível, né? Ou não, na vida de alguém. Cadê, meu Deus, me perdi aqui, meu cara, querendo que eles fazem de sem que eles venham deixando a mim a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim, se te quer ter 1 minuto ou meia hora neste estado, né? Então, ele estava falando para ela que isso ficava a cargo dele, né? Se ele quisesse, podia ficar mais tempo, se não, menos ou mais tempo, isso era a cargo dele. E querendo eles fazer diversamente, seria um querer ditar-me leis de modo do como e quando devo fazer. De quando devo fazer eu as coisas. Isto seria um querer meter-se demasiadamente em meus julgamentos, né? Então não podemos, né, nos intrometer nos julgamentos de Jesus, nos julgamentos da divina vontade e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar. Então nós estamos obrigados a adorar Jesus, a divina vontade, a suprema majestade, né? E não ao investigar, e não a lhe questionar, né? E não a lhe fazer perguntas. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder, né? Então, Luísa, o que falar, né? O que dizer depois de tudo isso que ela ouviu de Jesus? Vendo que eu não respondi, agregou: Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações, não tenhas o olhar neles, mas fixa-os em mim, que fui o centro das contradições, e sofrendo-as, tu verás a ser mais semelhante a mim. Então ele diz para Luísa, né, que ela deve olhar para ele, porque Jesus também ele foi que ele também foi o centro das contradições, né? Ele sofreu e sofrendo as tuas virás a ser mais semelhante a mim. Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerá calma e tranquila, né? Luísa, Jesus fala para ela que ela também sofre as penas dele, mas que ela não pode separar-se, mas permanecer calma e tranquila, separar-se dele. Não pode separar-se dele, ela tem que olhar para ele, né? E, e procurar viver, fazer a imitação da sua vida, como ele diz, né? Lá no primeiro volume, fazer a imitação da sua vida. Assim também nós devemos olhar sempre para Jesus, sempre para Ele, né? No mesmo com os nossos conflitos e nas nossas mortificações, tudo que aconteça, olhar, termos os nossos olhares fixos para Ele, né? Ele que foi o centro das contradições. Nós também sofreremos contradições e devemos também nos assemelhar a Ele. Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila,
Quero que faça o que puder para obedecê-los. O resto deixa comigo, sem te perturbar. Né? Então, esse é um recado de Jesus para nós, é o seu ensinamento, tanto dele quanto de Luísa, né? Jesus vem nos ensinar que quando nós nos encontrarmos na mesma situação que Luísa, nós deveremos olhar para ele, nos agarrarmos a ele e nós saberemos como lidar com esses conflitos que virão, porque eles virão. Isso é fato. Esses conflitos, eles virão. Divina vontade reina na minha vontade. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.